Lemos com o favor de Deus no livro de 2 de Reis, capítulo 7, e a palavra de Deus diz: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Versículo 2. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Querido Senhor, damos-te graças do teu poder, da tua presença, da tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Nós queremos te agradecer e louvar o teu nome, de tudo o que tu operas, de tudo o que tu fazes, tudo o que tu trazes à nossa vida, das mudanças e vitórias e bênçãos que já preparaste, com os recursos sobrenaturais, que são os teus recursos, com o poder de realizar as coisas impossíveis, que são as tuas possibilidades. Nós queremos louvar o teu nome e queremos te agradecer de todo o coração, tudo o que estás agora mesmo a fazer em favor da nossa vida, que já fizeste e preparaste e que vem ao nosso encontro, e que nós nos encaminhamos. Dirige por isso os nossos passos para encaminhar as coisas que Deus já preparou, que ainda não estando diante dos nossos olhos ou ainda não chegassem às nossas mãos, mas Deus já preparou para aqueles que eu amo. Eu creio em nome de Jesus que isso não falhará de acontecer. Pedimos sim a tua sabedoria para nos dirigir, para nos conduzir, para nos guiar em tua grandeza, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Nós temos estado a abordar um tema acerca da vantagem de pertencer a um reino cujo rei se importa a tal ponto conosco que deu a sua vida por nós, voltando a recuperar esta vida poderosa, vencendo a morte. E isso ultrapassa tudo o que é humano. Porque, de facto, como está profetizado, este reino ao qual nós pertencemos é um reino eterno. Ainda a ler um pouquinho sobre história, um desses dias estava a ver que os povos da Península, que é uma série de povos que finalmente formaram um conjunto a que depois mais tarde se deu o nome de lusitanos. E dessa mescla de gente misturada de várias origens, depois começou a expansão. E ao ler sobre isto e olhar para trás sobre a história, quantos milhões de pessoas vieram, combateram, tiveram os seus sonhos, os seus projetos, as suas vidas, e quantos deles completamente desligados de Deus. Reinos que já se chamaram um nome e depois mudaram para outros nomes. Nações que desapareceram. Povos que foram destruídos por outros, aglutinados por outros e que desapareceram. Os seus nomes originários já não existem. Ficaram misturados no meio da história e desapareceram como raça ou como povo. Quantos e quantos? Na Bíblia nós próprios vemos uma série de nomes que aqui estão e que foram varridos da história, que desapareceram. Que hoje, só olhando para trás nos livros da história que se encontram os seus nomes. Mas há um reino que não terá fim. Um reino que veio, que foi apresentado pelo seu próprio rei, que lançou a primeira pedra ele próprio nesse reino, dando a sua vida e derramando o seu sangue para que esse reino se implantasse sobre esta terra e esse reino durasse para sempre, que esse reino fosse eterno, que esse reino não tivesse mais fim, que fosse um reino que, assim como é nos céus, que é eterno, na dimensão do Espírito, que é perfeito, venha a tomar conta desta terra, venha a estabelecer-se nesta terra um dia, na sua plenitude, com Cristo a reinar sobre as nações.
Entretanto, este reino já nasceu na nossa vida e nos nossos corações. É isso que a Escritura diz acerca do reino e acerca daqueles que são de Cristo. Diz que o reino está em nós. Amém? Que o reino não está fora, não é exterior. Lucas capítulo 17, versículo 21. Vamos ler a palavra de Deus. Diz ele, o reino não vem com aparência exterior. Ainda não é o momento. Em Apocalipse está escrito quando ele vem com aparência exterior. Em Apocalipse no capítulo 19. Mas para já, se disserem, o teu reino, onde está o teu reino? Nem dirão, está aqui ou ali. Porque o reino de Deus, aqui diz, o reino de Deus está dentro de vós. O reino dos céus ao qual nós pertencemos é um reino de uma cidadania à qual nós pertencemos, que tem um rei que reina sobre nós, que reina sobre a nossa vida, que tem um poder, todo o poder do seu reino está disponível para aqueles que lhe pertencem. Quantos aqui é que lhe pertencem? Então este poder do seu reino está disponível para os seus filhos. Opera em favor dos seus filhos. Repare como Jesus disse na oração, teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Este reino que foi entregue para os filhos de Deus no Novo Testamento, que deixou a exclusividade de Israel para se estender ao mundo a todos aqueles que o recebem, a todos aqueles que o aceitam como seu rei. Deixou a exclusividade de pertencer ao povo de Israel e passou a pertencer a todas as nações, dos povos das nações que o recebem, que o aceitam, que o amam, que o querem, que o desejam e que querem viver no seu reino. Amém? E então, nas características deste reino, no poder que está neste reino, na vantagem que existe em pertencer a este reino, essa vantagem, esse poder tem que se ver manifestado em nossa vida. Tem que se ver na manifestação dele. Amém? Lucas 12, 32 diz, o Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Quer dizer, em fazer manifestar na vossa vida o seu reino. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou dar-vos o seu reino. Colocar o seu reino, dando-vos daquilo que está no seu reino, do poder, da disponibilidade, da unção poderosa que está no seu reino, da bênção que é pertencer ao seu reino. E este reino, como dissemos, este reino é eterno, e assim como o Pai confiou a Cristo o seu reino, Jesus disse que também nos confiava o seu reino. Lucas 22, 29 diz, ele entregou-nos o seu reino para nós. Assim como o Pai me confiou, aqui diz conferiu, é uma tradução mais fraca, tradução melhor, diz o Pai me confiou o reino, assim eu vos confio a vós o meu reino. Glória a Deus. Este reino que diz em Romanos capítulo 14, versículo 17, não é comida nem bebida. Romanos 14, 17, o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Um reino que opera a justiça. Por que é necessário que o reino dos céus opere a justiça? Lembrando a palavra de Deus e tomando o exemplo no Velho Testamento do reino que veio operar a justiça. Em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 23, a Bíblia diz, Êxodo 2, no capítulo 23, a Bíblia diz que o povo de Israel clamou por causa da opressão que estava a sofrer no Egito. E o povo orou diante de Deus. E o povo clamou diante de Deus. No versículo 23 diz, no decorrer de muitos dias, quer dizer, de muitos anos, morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão. Aqui, servidão, a tradução que eu tenho, diz debaixo da escravidão. Pelo que clamaram
E subiu a Deus o seu clamor por causa dessa escravidão. Versículo 24. Ouvindo Deus o seu gemido, o seu clamor, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Há uma aliança que está estabelecida. A aliança que nós temos hoje estabelecida com Deus é estabelecida diretamente em Cristo. Amém, irmãos? Mas é a continuidade desta aliança. E viu Deus os filhos de Israel e, versículo 25, e atentou Deus para a sua condição. Atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu, quer dizer, conheceu a condição em que eles estavam, viu a condição em que eles estavam e arranjou uma libertação. E trouxe justiça sobre a sua vida. O reino dos céus é justiça. Justiça. Quer ver a justiça? Está aqui mais para a frente, que está escrito sobre isto, sobre a justiça de Deus. Vamos ver um pouquinho mais para diante. Êxodo, no capítulo 12 e versículo 12, e vamos ler sobre a justiça de Deus se realizar e se cumprir. Repare como está escrito. Êxodo 12 e versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus veio para executar juízo, para fazer justiça. Uma justiça que eles não podiam fazer. Quer dizer que a justiça que você lê nas Escrituras, num mundo muitas vezes tão injusto, mas a justiça de Deus será executada sobre os filhos de Deus por causa do seu reino. Será que você ou eu podemos pedir que se execute a justiça de Deus? Mas acabou de ver um exemplo. Os filhos de Israel clamaram pela justiça de Deus e o reino dos céus veio exercer justiça sobre aquele mal que tinha acontecido. Nesta tradução direta do acusativo, direta porque nós não temos o permissivo como tempo de verbos, na gramática em português, nem nas nações, existe no hebraico. Aqui parece que é Deus que faz a destruição, mas não é. Ora veja comigo, capítulo 12, versículo 13, diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. No entanto, se ler com atenção mais à frente, no versículo 23, aqui diz assim, no versículo 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta. Leia agora comigo. E não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Está a ver? Está a ver como há diferença entre Deus e o destruidor? Deus não é o destruidor. Deus não permitirá que o destruidor entre nas casas onde está o sangue. O destruidor não tem poderes para entrar na casa onde está o sangue. O destruidor não está autorizado a entrar nas casas onde está o sangue. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O destruidor não pode entrar naqueles onde está a marca do reino dos céus, que é a marca do sangue de Jesus. Por causa do sangue de Jesus, ele não tem poder sobre a nossa vida. Amém, irmãos? E pelo contrário, por causa deste acesso ao reino dos céus e à bênção de Deus, aquilo que o diabo tivesse preparado não tem condições de o executar, porque nós deixamos de lhe pertencer. Não esqueça que em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que nós fomos tirados do império das trevas, fomos tirados do reino das trevas e fomos colocados no reino do seu Filho amado.
Você foi tirado de um reino e levado para outro reino. Mudou de cidadania. Mudou de lugar espiritualmente. Ainda continuamos no mundo, ainda estamos aqui nesta terra, mas o chefe desta terra, o Deus com letra pequena desta terra, não tem poder sobre aqueles que pertencem a um reino muito mais poderoso e que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não que deixamos o mundo, continuamos no mundo, mas o mundo não tem poder sobre nós. O povo de Israel foi tirado do Egito. Jesus não nos tirou do mundo. Jesus disse: os meus filhos vão continuar no mundo, mas o mundo não vai ter poder sobre eles. E essa descoberta, essa fé, essa descoberta extraordinária de que o poder do mundo não tem domínio sobre a sua vida, é por causa disso que a doença desaparece em menos de 24 horas. É por causa disso que tem que desaparecer a opressão, que tem que desaparecer os opressores. É por causa disso que os milagres extraordinários dos recursos do reino dos céus se manifestam em favor dos filhos de Deus. No Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 13, falando sobre este reino extraordinário, a Bíblia diz: a que se assemelha, a que se parece, com que se parece o reino dos céus? Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. E certo homem, tendo achado, o escondeu. E transbordante de alegria, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo. Porque ele comprou esse campo. Aqui está uma figura, uma analogia, uma figura, enfim, em sentido figurativo, para entendermos que aquele tesouro que ali estava, aquele tesouro que ele descobriu, ele descobriu um tesouro tão grande, escondido naquele campo, que ele vendeu tudo o que tinha para poder comprá-lo. Trocou tudo por aquele campo, por causa do segredo que ele sabia que lá estava. Qual é o segredo do reino dos céus? Esse segredo extraordinário de você pertencer a um rei e a um reino que tem todo o poder. A um rei e a um reino que tem disponíveis para si a bênção dos céus. E nós precisamos de saber sobre isto, de descobrir mais sobre esta bênção de Deus, de conhecer mais sobre este poder de Deus, para ele se tornar efetivo, para ele operar na minha vida, na sua vida, para ele começar a produzir frutos e resultados. Eu tenho que descobrir este tesouro escondido no reino ao qual eu pertenço. Também diz que o reino dos céus, versículo 45, é semelhante a um negociante de pérolas. Versículo 46 diz que ele encontrou uma pérola de tão grande valor que vendeu tudo o que possuía e a comprou. A sua dedicação a este poder, a sua busca por este poder é mais valiosa do que tudo o que você tem. A descoberta deste segredo que está aqui é mais valioso do que tudo o que você possui e tudo o que você aprendeu, estudou e conhece até hoje. Qual é então este segredo? Este segredo de uma bênção de Deus que opera, de um poder extraordinário de Deus que está disponível para nós, que é capaz de parar o destruidor, que é capaz de impedir que o diabo faça os planos dele, que é capaz de impedir a entrada dele pela sua casa dentro, pela sua vida dentro, que é capaz de o fazer vencer em circunstâncias completamente impossíveis, que é capaz de pôr à sua disposição recursos sobrenaturais, que não tinha maneira nem de fazer, nem de saber, nem de operar, nem de nada. Jesus demonstrou quando falou com Pedro e disse: Pedro, lançai as redes. Ele disse: Senhor, andamos toda a noite, não pescamos nada. Agora, do dia, estas horas, não vamos pescar nada. Mas ele devia ter ouvido falar acerca do reino dos céus, acerca do poder disponível de Deus,
acerca de um poder extraordinário que é capaz de fazer as coisas mais impossíveis na nossa vida. Que nós não estamos sós. Amém? Diga isso comigo, eu não estou só. Eu tenho o poder de um reino disponível para me abençoar. Em nome de Jesus. Esta é a minha fé. E quando Pedro disse, pela tua palavra eu vou fazer, quer dizer que este tesouro você encontra na própria palavra de Deus. E a sua fé, agir e crer e fazer de acordo com aquilo que está na palavra de Deus, vai produzir, vai fazer com que o poder de Deus se mova ao seu encontro e faça acontecer um milagre, mesmo que esse milagre seja, pelas contas humanas, impossível de acontecer. Bendito seja Deus. Amém? Glória a Deus. Neste texto que nós estávamos a ler, este texto de 2 de Reis, o rei da Síria trouxe um cerco e colocou um cerco em volta da cidade, da capital, na altura. Não era Jerusalém, porque eles tinham se dividido como reino, mas era a cidade de Samaria. E o profeta Eliseu estava lá. E foi um dos que ficaram dentro das muralhas da cidade, capturados naquele cerco. Os cercos antigamente são famosos na história. Vinham de longe exércitos numerosos, cercavam as cidades e cá fora, cheios de comida, cheios de logística, com gado, com animais, com tudo, iam matando os animais e comendo e traziam uma grande quantidade de comida. Lá dentro, a comida era escassa, até que esgotava-se tudo e os de cá de fora esperavam que os de lá de dentro ou morressem de fome ou se rendessem. Também costumavam fazer outras coisas, cortavam os acessos da água. Não deixavam que a água entrasse pelas cidades. Viam onde havia as fontes de água e entulhavam as fontes de água para que não houvesse acesso para as cidades pela água. Aqui não fala disso, mas diz que a comida já tinha acabado e que a loucura começou a entrar na cabeça das pessoas pela fome, pela miséria em que estavam. E chegaram a pontos de cozinhar os próprios filhos. Um dia alguém me perguntou, pastor, como é que isto pode estar aqui na Bíblia, uma coisa destas? Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Capítulo 6, 2 de Reis, capítulo 6 e versículo 29. Mas dizendo eu outro dia, dá cá o teu filho para que o comamos, agora ela fugiu, escondeu. Então a loucura tinha tomado a cabeça destas pessoas na angústia do cerco e na aflição da fome e da miséria em que estavam, a morrer de fome. Lá fora havia tudo. Os sírios estavam cheios de comida, não faltava nada. De longe, de cima das muralhas, eles bem olhavam e viam os outros a cozinhar, a assar bois e vacas inteiros na frente deles, fora das muralhas. Olhavam somente, dentro das muralhas já não havia nada. Morria-se de fome. E de repente, um grupo daqueles que estão enlouquecidos, com o rei também enlouquecido, começam a protestar contra Deus, porque nada estava bem, porque nada corria bem, porque como é que Deus permitiu uma coisa destas? E começaram a revoltar-se contra Deus e contra as coisas de Deus e contra o profeta de Deus, Eliseu. O próprio rei ameaçou matar o profeta. E, no entanto, o profeta e os anciãos de Israel estavam fechados em oração, em clamor diante da presença de Deus. Porque não há problema nenhum, dificuldade nenhuma, crise nenhuma, angústia nenhuma, para a qual não haja uma resposta, se alguém se mantiver firme com Deus, a acreditar em Deus e na expectativa da resposta e da solução que Deus tem preparado. Deus tem preparado uma solução. Não há nada que exista de problema nenhum que Deus não possa resolver e livrar da noite para o dia com o seu poder. E isto era uma situação impossível, mas Deus especializou-se nos impossíveis. Amém? A especialidade de Deus é exatamente os nossos impossíveis. As coisas que para nós são impossíveis.
para Deus são mais que possíveis. São fáceis, facílimas. Para nós é que não são. Para nós é que são uma complicação enorme. Para nós é que nos enche o coração de angústia. Mas sabe, nas coisas que você venceu até hoje, muitas dessas coisas Deus já as tinha preparado. E quando o problema veio, você não sabia que aquele problema todo vinha, mas Deus já sabia que o problema vinha, já sabia que tinha preparado uma solução, já sabia as ideias que lhe ia dar na sua cabeça, já sabia a orientação que ia dar aos seus passos. E hoje, quando você olha para trás e lembra-se da aflição que foi, mas quando recorda hoje essa aflição, lembra-se de um percurso de livramento, um percurso de sucesso, um percurso da proteção de Deus que se manifestou e um percurso de paz que tem hoje. Hoje lembra-se do percurso que teve, mas naquela altura, no meio do fogo, no meio da preocupação, no meio da pressão, no meio das lágrimas, era mais difícil perceber como Deus estava a dirigir tudo. Amém? No meio desta angústia, no meio desta crise, no meio destas lágrimas, no meio destas loucuras e desesperos de pessoas, era difícil ver onde estava Deus. Mas de repente Eliseu levantou-se com a revelação de Deus. E a revelação de Deus era muito simples. Da noite para o dia. Diga comigo, da noite para o dia. Da noite para o dia Deus vai mudar tudo, amanhã pela manhã. Amanhã de manhã. 2 de Reis, capítulo 7, versículo 1. Amanhã de manhã. Haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Para quem é esta bênção? Para quem é a bênção que Deus já preparou do seu reino? Para quem é que a bênção vem? Deus já preparou. Deus já tem alguma coisa preparada que nós nem imaginamos. Como vai fazer Deus isto? Não sei. Mas o meu trabalho não é saber como. Depois eu vou saber como Deus fez. Como Deus ajudou, como Deus dirigiu, como Deus fez acontecer coisas. Quem foi usado por Deus, como é que aconteceu, como é que essa mudança veio, como é que os problemas se resolveram, como é que as coisas viraram. Depois eu vou saber. Mas no momento da angústia não sei nada. Mas não vou ser dirigido pela angústia, vou ser dirigido pela fé. Nem vou ser dirigido pelas possibilidades humanas, vou deixar que sejam os recursos divinos, os recursos sobrenaturais de Deus a atuar sobre a nossa vida. Os recursos de Deus são extraordinários. Nós não sabíamos que Deus ia fazer, mas Deus fez. No dia seguinte, madrugada ainda escuro, 4 leprosos que estavam fora das muralhas da cidade tomaram uma decisão. Oh, glória a Deus por gente que toma decisões. Amém? Um dia tomamos uma decisão. Deus inspirou-os para essa decisão. Enviou um anjo e disse: fala a esses leprosos e diz que eles que vão lá ver ao acampamento, e preciso de alguém que lá vá ver e que traga a boa notícia. E a boa notícia, os leprosos lá foram. Caminharam por lá fora, cada passo deles repercutia num som ribombante e extraordinário que se ouvia do outro lado. À medida que os leprosos iam caminhando ao encontro do inimigo, pensando: não temos nada a perder. Diga comigo: eu vou acreditar em Deus porque não tenho nada a perder. E caminharam, e quando chegaram, encontraram as tendas dos exércitos dos sírios, cheias de tudo, de roupas, de ouro, de coisas preciosas e caras, de armas, de sacos de comida. Encontraram tudo cheio, cavalos amarrados, jumentos. Encontraram tudo cheio. Encontraram o gado que lá estava, pronto para fazer churrasco, glória a Deus. Encontraram tudo. Encontraram a logística toda do exército. Porque naquela noite, da noite para o dia, Deus usou os recursos que só Ele tem. E fez que os anjos montassem uma aparelhagem de som gigante. Superior a essas do Rock in Rio e superior a essas todas
das músicas das festas que se ouve a quilómetros, e de repente aqueles altifalantes de Deus do lado do mundo do Espírito de Deus começaram a ouvir as gravações dos exércitos. Oh, glória a Deus! Parecia que Hollywood se antecipou e gravou as caravanas dos exércitos e as corridas, do ruído das rodas, dos carros de combate e dos cavalos e dos cascos de cavalo. Foi uma espécie de antecipação de Hollywood. E Deus montou aquele cenário, aquele som todo. Era noite, escura, não se via nada. Só ouviam a terra tremer e aquele ribombar dos cascos dos cavalos e do exército a aproximar-se. E quanto mais se aproximava o exército, mais eles derretiam o coração deles de medo, até que entre eles tudo combinado disseram: já sabemos o que aconteceu. Foi o rei de Israel que pediu ajuda. Deve ter mandado uma pomba, um correio aéreo, e pediu ajuda ao rei dos egípcios e a outros povos aí, e eles montaram o exército deles, e vêm de noite e vão nos apanhar quando nascer o dia, matam-nos aqui. Vamos, mas é fugir e deixamos tudo. E assim, aterrados de medo, aterrorizados, fugiram só com ruído. Afinal, não havia exército nenhum. Mas o medo era real. Não havia cavalos, nem carros de combate, nem contratos com outras nações em volta para vir ajudá-los. Não havia nada. Mas o medo era verdadeiro. O medo que eles sentiram era verdade. Amém? Há pessoas que, se calhar, você já viu algum filme e apanhou um susto, porque no filme houve um susto e isso também apanhou um susto. E já aconteceu isso em alguma gente. Eu já ouvi gente em salas de cinema a gritar. Apareceu qualquer coisa, de repente, ai, que foi aquilo e tal. A pessoa, não é nada comigo, não é nada com ninguém que lá está muito confortável e cómodo, sentado, mas o medo que veio e o susto que apareceu espalhou-se pela sala. Estes apanharam um susto a sério e fugiram, diz aqui que espavoridos, correram ainda à noite, deixaram tudo para trás, tinham que atravessar o rio, até a roupa tiraram. Nadaram para o outro lado, fugiram. Foram-se embora para escapar com vida de um som sobrenatural que Deus pôs a funcionar. Ainda não havia colunas como estas, nem equipamentos de som extraordinários, mas Deus já tinha tudo montado e tem tudo há muito tempo pronto e sabe como fazer. Recursos de Deus, diga isso comigo, os recursos sobrenaturais. Os recursos sobrenaturais de Deus. Como vivemos nós? Vamos viver só com as nossas forças ou contamos com o poder de Deus? Vivemos só com as nossas capacidades ou podemos contar com a ajuda de Deus? Vivemos só com aquilo que nós podemos fazer ou temos recursos superiores à nossa disposição? E aqui está o segredo desse tesouro, que é por esta causa, por esta unção que não tem preço, por esta unção extraordinária, por este reino extraordinário ao qual nós pertencemos, que vale a pena obedecer a Deus, viver com Deus, que vale a pena contar com Deus na nossa vida. Porque mesmo que as coisas pareçam difíceis demais ou impossíveis, os recursos de Deus não vão deixar-nos ficar mal. Amém, irmãos? Você tem fé nisso? Amém. Ou tem medo? O medo é para aqueles que fogem a nado para o outro lado. O medo não é para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus é fé. E esta fé tem que estar no nosso coração. A fé na ajuda de Deus, a fé nos recursos de Deus, a fé num Deus que abre portas que ninguém pode fechar, a fé num Deus poderoso que vai diante de nós e que abre caminho, que abre soluções, que faz aparecer as soluções, que é capaz de usar até gente desesperada como os leprosos que decidiram um dia sair de onde estavam e disseram: não temos nada a perder, vamos, mas é para o acampamento dos sírios e comemos tudo. Então, e se nos matarem? Não comemos nada, morremos em jejum, mas de fome aqui é que não vamos ficar. Nesta situação é que eu não vou ficar. Agora diga: nesta situação é que eu não vou ficar. Isto tem que mudar. E há uma mudança poderosa de Deus.
disponível para os seus filhos. Há recursos extraordinários que aguardam a nossa fé. E damos um passo de fé e Deus realiza os impossíveis. Foi isto que aconteceu. Esse é o tesouro que está escondido. Essa é a pérola de grande valor que foi encontrada por aqueles que, tendo achado, venderam tudo para apostar nessa certeza absoluta do poder de Deus. Nada pode resistir a este poder de Deus. Não há nada que possa aguentar essa glória do poder de Deus sobre a nossa vida. E afinal, somos nós quem escolhe acreditar no poder de Deus, acreditar no reino dos céus ao qual nós pertencemos, crer e colocar a nossa vida no seu reino. Amém? Colocar a nossa vida nas suas mãos e avançar com fé. Às vezes Deus levanta coisas que são... E Ele avisa, Ele não tem problema nenhum em avisar. Ele diz que as coisas que coloca diante de nós são difíceis, complicadas e maiores do que as nossas forças. O povo de Israel não podia dizer que não foi avisado. No livro de Deuteronômio, no capítulo 7, vamos ler Deuteronômio no capítulo 7. No versículo 1, a Bíblia diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Leia agora comigo a última frase. Diz: 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Deus não escondeu. Deus disse-lhes a verdade. Esses problemas estão à tua frente, são mais poderosos do que tu. São maiores do que tu podes. Então, se Deus disse, é maior do que aquilo que você e eu podemos vencer. E são mais poderosos que nós, humanamente. Mas nós pertencemos ao seu reino. E temos que aprender a contar com o poder do seu reino. Não admira por isso que gente sem fé nenhuma, quando viu aquele problema tão grande, o coração gelou. Quando os espias foram enviados, ficaram cheios de medo. Cheios de medo daquilo que viram. Viram gigantes, viram cidades poderosas. Amém? Mas há uma coisa muito interessante que está aqui logo depois no livro de Josué, que quando Josué avançou com fé pela terra dentro e enviou aqueles... Josué não enviou 12 espias como Moisés fez. Josué escolheu 2 a dedo, cheios de fé, que não trouxessem para trás uma reportagem péssima. E quando Josué os enviou, está em Josué no capítulo 2. A Raabe, que os acolheu lá em casa dela e os defendeu quando os habitantes de Jericó perguntaram pelos 2 espias que vieram. E ela escondeu-os, defendeu-os. E disse: eu bem sei, olha as palavras dela. Diz aqui no capítulo 2, versículo 8: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, ao sótão, onde os tinha escondido, e disse-lhes: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Versículo 10, leia comigo. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Esta mulher o que está a dizer? Onde é que vocês andaram 40 anos? Parados 40 anos, à espera de quê? Por onde é que têm andado? Que nós, desde o tempo, há 40 anos antes, em que
o mar vermelho secou para que vocês passassem. Ela disse secou, quer dizer, Deus abriu o mar para que eles passassem. Desde esse tempo nós temos estado aterrorizados à vossa espera. Glória a Deus. O diabo está aterrorizado à sua espera, que você passe e o cilindro passe por cima dele. E às vezes os filhos de Deus ficam cheios de medo. Quer dizer, os filhos de Deus ficaram cheios de medo e os outros estavam cheios de medo. É como aquela gente que se assusta, diz, ai, o outro também, ai, gritam, o outro, estão cheios de medo. Um está cheio de medo porque o outro tem gigantes, e o outro está cheio de medo porque o Deus que ele tem abriu o mar e fez-los passar por meio de situações impossíveis. Enquanto eles estavam cheios de medo, os inimigos deles estavam aterrorizados. Não por causa deles, porque eles eram só pessoas, mas por causa do Deus deles. É para você saber e ver e perceber que o reino das trevas está aterrorizado por sua causa. Satanás está aterrorizado por sua causa. O mundo está aterrorizado por sua causa e está à espera que os filhos de Deus se manifestem. Nós precisamos de ter esta confiança em nosso coração de que o poder de Deus que está em nós não falha de operar na nossa vida. Amém, irmãos? O poder de Deus não falha. Diga isso comigo, o poder de Deus não falhará. O poder de Deus não falhará. Mais uma vez, o poder de Deus não falhará. Afinal, nós pertencemos a este reino que está em nosso coração, na nossa fé, na nossa confiança, este reino poderoso ao qual nós pertencemos. E é este rei e este Senhor que deu ordens no seu nome para que se abra um caminho à frente dos seus filhos para triunfar e vencer. Bastando para isso que nós tenhamos fé. Precisamos de entender que a bênção que Deus tem, que as soluções que Deus já preparou, como naquele caso do 2 de Reis 7, em que Deus já tinha preparado que durante aquela noite um ruído extraordinário ia acontecer e o exército dos sírios ia levantar-se e ia fugir. E tudo que era comida e tudo que era abundância estava à espera deles. A fome acabou da noite para o dia. A miséria acabou da noite para o dia. O problema desapareceu da noite para o dia. Como Deus faz? Isso são só surpresas que Ele tem preparado para os seus filhos. Surpresas que estão escondidas. E surpresas que nós temos que descobrir à medida que avançamos com a nossa fé. Avançamos com fé e depois descobrimos como é que aconteceu. Como foi essa vitória? Como foi essa mudança tão linda que você teve? Essa vitória tão bonita que você recebeu? Como foi essa vitória toda? E olhando para trás, você escreve a história, aquilo que estava escondido, o segredo que estava escondido foi descoberto. Foi descoberto porque você pertence ao reino dos céus, senão nunca o tinha descoberto. Amém? Porque não é pela nossa capacidade e pelas nossas forças, é por causa do Deus a quem servimos, que faz descobrir as coisas e que impede ao diabo de continuar a destruir, a roubar, a matar e a destruir na nossa vida. Bendito seja Deus. Quantos recebem essa palavra? Diz, Senhor, eu recebo o teu poder, recebo os teus recursos sobrenaturais sobre a minha vida. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Diga comigo, recebo em meu coração a fé na tua palavra, que não volta atrás vazia, mas para aquilo que a tua palavra é enviada, produz com força e com abundância. A tua palavra produz maravilhas, respostas e soluções. Eu ordeno por isso hoje, Satanás, larga as tuas mãos das bênçãos que Deus já preparou, que vêm ter a nossa vida. Porque és tu quem trata de impedir, através de complicações, através das tranqueiras que colocas. Mas está escrito, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, contra o meu povo. Por isso eu chamo agora em nome de Jesus e ordeno agora em nome de Jesus para acontecer de acordo ao que Deus já preparou, ao tesouro que Deus já tem escondido, à pérola de grande valor que Deus já preparou. Que essas coisas manifestam-se. Posso não saber tudo como Deus vai fazer,
mas creio que Deus faz, creio que Deus opera, creio que Deus realiza os impossíveis, creio que Deus tem recursos extraordinários, recursos sobrenaturais. Posso não saber tudo como Ele vai fazer, mas tenho a certeza que Deus faz. Tenho a certeza que os seus anjos operam, prontos a servir ao seu reino e aos filhos de Deus que somos nós. Por isso eu agradeço de todo o coração, estando ligado ao poder de Deus, estando entregue nas mãos de Deus. Eu declaro que posso todas as coisas naquele que me fortalece, e declaro que não há nada difícil demais, impossível demais, que Deus não faça em favor dos seus filhos. Declaro em nome de Jesus que recebo esta unção e esta glória que está caindo aqui sobre a minha vida, que sara todas as feridas, que sara todo o medo, toda a angústia, que levanta as nossas forças e nos renova. Essa glória está aqui, esse poder opera sobre a nossa vida. Por isso levantarei as minhas mãos e louvarei o seu nome pela certeza desta vitória, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, porque a bênção que Deus opera ninguém a pode parar. Mesmo diante dos impossíveis, é Deus quem realiza, e é Deus quem faz, é Deus quem opera. E eu recebo esta unção, recebo este poder, recebo esta bênção, recebo em meu coração uma fé poderosa que me faz avançar na sua glória, em nome de Cristo, Senhor, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, e é no teu reino que nós estamos, é o teu reino que pertencemos, é em tuas mãos que nós estamos. Como teus filhos, temos acesso ao melhor sobre esta terra, se obedecemos de coração e se ouvimos as tuas instruções. Dirige os nossos passos, dirige-nos em teu caminho, dirige nas coisas que tu já tens preparado, porque antes de aparecer um problema, Deus já preparou a solução. Dirige-nos ao encontro das soluções que o Senhor já tem preparado, e nós louvaremos o teu nome pela certeza da operação do teu poder, e não seremos derrotados pelo inimigo, em nome de Jesus. Quantos recebem? Amém. Recebam em nome de Jesus. Receive my soul, receive my soul, e eu não serei derrotado pelo inimigo. Toda a obra contra a igreja irá perecer. No grande dia o Senhor virá. Um cântico, força, cante com força, outra vez. E eu não serei derrotado pelo inimigo. Toda a obra contra a igreja irá perecer. No grande dia o Senhor virá para reinar com aqueles que viveram em guerras e cuidaram os seus dias, servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. O Senhor está levantando um grande exército. O Senhor, um grande exército, um povo de guerra, amém. Um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Nossa luta, na verdade, não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e purgadores do mal. Glória a Deus. E eu não serei derrotado, e eu não serei derrotado pelo inimigo. Toda a obra contra a igreja irá perecer. No grande dia o Senhor virá para reinar com aqueles que viveram em guerra e cuidaram os seus dias, servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Mais uma vez, e eu não serei derrotado pelo inimigo. Toda a obra contra a igreja irá perecer. No grande dia o Senhor virá.
para reinar com aqueles que viveram em guerra e cuidaram os seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Só de bom, força, mais uma vez. O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento, que nos capacita a vencer na terra e céu. Nossa luta na verdade não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e dominadores do mal. E eu não serei derrotado pelo inimigo. Toda a obra contra a igreja irá perecer. No grande dia o Senhor virá para reinar com aqueles que viveram em guerra e cuidaram os seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. E eu não serei derrotado pelo inimigo. Toda a obra contra a igreja irá perecer. No grande dia o Senhor virá para reinar com aqueles que viveram em guerra e cuidaram os seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Amém, 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 amém. Graça, sim, está, diriges tudo, Senhor, diriges tudo com o teu poder, diriges tudo com tuas mãos preciosas, diriges tudo e fazes acontecer além, mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Opera com o teu poder, muito mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Deus opera. Amém. Sara, recebe. Querido Senhor, damos-te graças desta unção tão poderosa, desta bênção tão poderosa que recebemos em nosso coração, de ir cheios com o nosso coração a transbordar, desta bênção poderosa que tu derramas sobre a nossa vida, porque não estamos sós, mas é a tua presença em nós que faz a diferença, é o teu poder em nós. Assim te agradecemos de todo o coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha uma semana cheia de vitória com Deus. Amém. Graças a Deus.